Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui na biblioteca de uma jornalista marcial. Você está no diário de uma jornalista marcial. Já fiz a minha esteira e eu vim aqui para minha biblioteca porque amanhã eu volto a trabalhar, né? Hoje são os meus últimos momentos de folga. Amanhã eu volto a trabalhar e aquela coisa toda puxada e tal. Mas eu vou fazer esteira amanhã. Vou tentar fazer a esteira de manhã. Vou ter que fazer de manhã a esteira. Bom, gente. Como eu combinei, quando eu venho para a biblioteca, eu apresento um livro para vocês, tá? Eu indico um livro, eu falo de um livro. Hoje eu vou falar de um livro muito especial. É um livro muito bacana, eu li há muito tempo esse livro. Esse livro é assim, ele foi um livro que me marcou muito, tá? E eu vou reler esse livro. Eu li há um bom tempo já esse livro, e é um livro, assim, muito marcante, tá? É um livro reportagem também, é um livro de reportagem que dois jornalistas escreveram, tá? Eles são, se não me engano, eles escrevem para um jornal na Inglaterra, no Reino Unido, e eles são judeus, eu acho que é isso, tá? Eu vou falar para vocês qual é o livro. É muito interessante esse livro, tá? É esse livro aqui, ó. Gigantes no Coração, tá? É um livro da editora Delume do Mará, tá? E esse livro é do... Peraí, eles têm um nome meio difícil, tá? São dois, né? Peraí. Eliat Negev e Yuda Koren, tá? Gente, esse livro é muito interessante. É muito interessante. Olha aqui. Olha aqui. Que interessante. Já dá para entender, né? Um pouquinho do que é o livro. Bom, é o seguinte... Esses dois jornalistas, eles conseguiram encontrar uma família de anões que foram para o campo de concentração nazista, tá? Eles foram mandados para Auschwitz e Joseph Mengele porque Joseph Mengele, vocês sabem, né? Era aquele homem horrível que fazia um monte de experiências com as pessoas. Ele fazia experiências horríveis com as pessoas, né? Nos campos de concentração. E o Mengele fez muitas experiências com anões, né? Porque ele queria, sei lá, descobrir o quê. Ele era horrível, ele fazia coisas horríveis, assim, até difícil explicar, né? O que ele fazia? Ele fazia, né, com os judeus, com ciganos, com os homossexuais, e ele fez com os anões também, né? Os anões também foram levados, né, pro campo de concentração, tá? Eles eram judeus, né, se não me engano, essa família. Eram judeus, era uma família de anões, e eles faziam espetáculos, tá? Era uma família de anões artistas, eles saíam pela Europa se apresentando, tá? Eles eram artistas. É a trupe Lilliput, tá? E essa família, ela foi, né, quando teve o nazismo, ela foi pega, levaram essa família toda para o campo de concentração e faziam, né, experiências com eles, e é terrível. Nesse livro, esses dois jornalistas vão contar, porque é o seguinte, eles conseguiram falar com eles, esses anões, né? Eles ainda estão vivos, né? Na época, pelo menos do livro, eles estavam vivos ainda, tá? Então, eles conseguiram conversar, né, com alguns deles, né, desses anões, e eles vão contando o que eles viveram no campo de concentração. É horrível, tá? Como é que era o Mengele, o que o Mengele fazia com eles, sabe? É uma coisa terrível. É muito pesado, tá? Eles vão contando, e de uma certa forma, pelo fato deles serem artistas, eles conseguiram sobreviver porque eles faziam espetáculos para os nazistas, tá? Eles ganharam, né? De uma certa forma, eles ganharam, sei lá, né? Eles ganharam um pouco, né? Conseguiram salvar suas vidas porque eles faziam espetáculos, né? Era como se fosse assim, entendeu? Sei lá, zoológico, tá? Só que eram pessoas, né? Que eram exploradas ali para fazer aqueles espetáculos para os nazistas. Então eles conseguiram sobreviver. Mas acontece que eles passaram por muitos experimentos e são horríveis os experimentos, tá? Horríveis. Mengele fez de tudo com eles, tá? Uma coisa terrível. Então, assim, é um livro muito pesado, tá? Mas é um livro muito interessante para a gente entender um pouco de como foi horrível o nazismo, né? De como foi horrível, né? E não repetir, entende? Repetir determinadas coisas. A gente tem que lembrar das coisas para não repetir as coisas, tá? Então, eu li esse livro, é um livro que me marcou bastante. Eu li há muito tempo esse livro, eu vou reler, tá?
ele me marcou muito, tá? É um dos livros de reportagem mais forte que eu li na minha vida, tá? Esse livro aí, dos Gigantes no Coração. É um livro muito interessante, tem algumas fotos deles, e aí os dois jornalistas vão contando a história, né, dos anões dessa família que sobraram, né, que sobreviveram, e aí eles vão escrevendo esse livro. Eles escrevem esse livro com base, né, nos relatos desses anões. Então, muito interessante, é um livro forte, mas é um livro que eu acho que é importante a gente saber para a gente não repetir os erros, né, que os monstros do passado fizeram, né? A gente tem que ler, a gente tem que entender, que existiu, né, monstros como Mengele, tá? Monstros como Hitler. A gente precisa lembrar, entender isso para a gente não repetir, tá? Para a gente não repetir. Bom, é isso, gente. Então, esse é o meu livro de hoje. Bom, voltando às narrativas né, que eu tô contando das artes marciais, que foi aquela coisa, aquela bagunça, né, assim, que eu tive momentos assim hilários, mas foi muito desgastante para mim, claro, porque assim, sei lá, você tá num dojo que você vê homofobia, vê machismo, você vê discriminação, e assim, você tem seus valores que vão contra isso, é muito complicado, tá? Sempre foi muito complicado para mim, né, estar nos dojos de Aikido, de Ninja Fake, de artes marciais, tá, no geral, sempre foi muito difícil para mim, então eu mandava a minha persona social, só que a persona social não dá conta, né, uma hora a Priscila aparece, e aí dá confusão, né, então assim, eu vivi muitos motins de homens contra mim, em dojos, assim, pergunta pra mim se eu tô preocupada. Não, não tô. Eu acho até legal, porque assim, os homens sempre me deram muito poder, né, nos dojos, porque assim, pensa bem, se o homem tá fazendo um motim contra mim é porque eu sou muito forte, né, eu mesma não sabia que eu tinha tanta força assim, tá, mas nos dojos eu descobri que eu tenho muita força mesmo, realmente, né, o poder da palavra, né, você ter um programa, você falar, você expor, isso é uma coisa que assusta as pessoas, né, dá um poder pra você, né. E o meu canal sempre me blindou muito, tá? Eles nunca fizeram nada na minha frente, tá? Eles sempre faziam por trás, tá? Assim, porque eles sempre tiveram medo, né? Do meu canal, do meu blog, né? Eles sabiam que eu falava mesmo e eu falo, né? E eu me diverti também às custas deles, sabe? Eu tinha que tirar uma casquinha, né, gente? Eu me diverti também, fiz desenho, fiz um monte de coisa, era muito divertido, tá? Que eu ia no final de. Não, eu zoava bastante com eles, né? E depois eu ia pra aula treinar, então era muito engraçado, tá? Era muito engraçado porque eu via que eles estavam morrendo de raiva. E eles tinham que manter, né, o social comigo, tá? Era muito engraçado, eu me diverti bastante, tá? Mas assim, o dojo, todos os dojos em que eu estive, de Aikido e de Ninja Fake ainda bem que foi só um, tá? Foi um pra nunca mais ir, tá? Porque é uma aberração da natureza, tá? Realmente, o Ninja Fake, assim, eu não posso nem falar pra vocês o que é, tá? Sinceramente, não tem nem o que falar, tá? Então, eu acho que assim, todos os dojos eu fui vendo coisas absurdas, comportamentos inadequados de homens despreparados, senseis despreparados, né? Homens sem valores, mulheres medrosas, né? As mulheres sempre amedrontadas, sempre mudas, né? O primeiro dojo, que foi do dojo do Sensei Rixa, o bem grosso, que eu entrei lá e dei uma mexida no dojo. Todo lugar que eu entrava dava uma mexida, tá? Todos os dojos em que eu estive, grupo de capoeira, deu uma mexida na Omarada, tá? Porque eu falo, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa muito invisível, tá? Eu chego, eu causo, tá? Eu causo, porque eu falo as coisas que eu tenho que falar, entendeu? Porque eu acho que você tem que falar. Se você não falar, não, você não vai mudar as coisas, né? Você tem que falar para mudar as coisas. Você tem que falar, ó, meu chapa, você é machista. Você tem que arrumar isso. Né? Então, eu ia falando, né? E isso, claro, ia causando uma rebelião nos homens, né? Sim, claro que é incômodo, né? Imagina uma mulher chegar lá e começar a falar um monte de coisa, né? É complicado, os homens não conseguem lidar bem com isso, né? Eles estão acostumados a só eles falarem, né? Então, aí chega uma mulher lá e começa a falar, isso deu uma confusão nessa almarada, né, nos dojos, eu causava mesmo, eu chegava, eu causava, tá? Mesmo que eu falasse pouco e tal, eu sempre causei, tá? Eu sempre causei, eu não queria causar, eu só queria que eles mudassem, né? Mas eu acabava causando, né? E aí criava todo esse motim. No primeiro dojo, as mulheres não falam nada, tá?
As mulheres são neutras, é como se elas não existissem, as mulheres, tá? Eu acho que elas ficam elas ficam neutras mesmo, tá? Elas querem ficar transparentes. Sei lá, porque elas têm muito medo, né? As mulheres no dojo, elas não falam nada. São sempre mudas, né? Em todos os dojos que eu estive, as mulheres tinham medo de falar. Até comigo elas tinham medo de falar, tá? É assim, o medo delas é tão grande que elas têm medo, né? Elas têm medo de se expor. Elas se colocam como transparentes, né? Então, no primeiro dojo em que eu estive, tinha uma mulher só que era a namorada daquele cara lá, faixa preta, que eu já falei pra vocês, da Makoto, que eu fiquei magoada e tal. Cheguei a ter uma amizade com ele e tal, né? Ela namorava com ele, então você vê, ela já é blindada, né? Porque quando a mulher namora com um praticante de artes marciais, né, que tá junto lá no dojo, fora que o namorado dela, ele era o mais graduado, tá? Então, assim, ela é blindada. Ela já era blindada, né? Porque ela namorava ele e tal. Então, o homem acaba blindando a mulher. Agora, quando você tá sozinha no dojo, você não tem blindagem, tá? É você e você, tá? Então, geralmente, por isso que a gente vê, muitas vezes a mulher vai treinar, vai sozinha, ela arruma um namorado no dojo. Ela arruma um cacho, um namorado, entendeu? Ela arruma, dá um jeito de puxar o saco do sensei. É como se a mulher que vai pro dojo, é como se ela precisasse de uma blindagem. Ela tem medo de ficar sozinha, se bancar sozinha, tá? É difícil uma mulher se bancar sozinha no dojo, tá? Tipo eu, assim, que vou lá e peito, xingo todo mundo, entende? No canal, é difícil. Eles tiram, né? Eles tiram uma mulher assim que nem eu, assim, né? Que tá lá mesmo, entendeu? E fala o que pensa e tal, e tá sozinha mesmo naquilo. Ela é difícil, né? O dojo tem uma reação. Porque a maioria das mulheres que eu encontrei em dojos, elas tinham blindagens, tá? Blindagens variadas, né? Então, ou ela tinha um namorado no dojo, ou ela puxava o saco do sensei e ela era, tipo, protegida pelo sensei. E elas sempre se tornam invisíveis. As mulheres se anulam no dojo. Literalmente, a mulher se anula, tá? Ela não se coloca, em nenhum momento ela se coloca, ela se anula. Ela é como se ela se tornasse um deles, tá? Ela se une, ela se alia aos homens do dojo. As mulheres marciais, as aikidokas todas que eu vi, elas eram aliadas aos homens do dojo. Elas se tornam machistas como eles. E muitas vezes elas já carregam esse conceito machista, elas já vêm com isso. E aí quando elas entram no dojo, obviamente, elas ficam meio com muito medo, né, de estar sozinha lá. Isso é claro, isso é uma coisa também inconsciente. E ela acaba, né, arranjando um namorado lá no dojo, ou sei lá, puxa o saco do sensei, se torna a queridinha do sensei, né? Então ela tem sempre, ou se não, ela se engrupa ali com o líder do dojo, porque tem sempre um líder no dojo, tá? Mas isso é claro, ela se vende, né? É claro. É, quando você consegue, é tipo milícia, tá? É tipo milícia, né? Quando ela entra no dojo, ela se alia ao machismo do dojo. É muito difícil uma mulher bater de frente com o machismo, que nem eu. Eu não vi nenhuma, tá? Só eu. Eu não vi nenhuma mulher bater de frente com o pessoal, arrumar briga com o pessoal todo, né? Com o dojo inteiro, falar que todo mundo é machista. Não vi mulher nenhuma fazer isso, tá? Isso é uma coisa assim única. Acho que é só eu que faço isso, tá? Porque você vai pagar, evidentemente, um preço muito alto, né? Eles vão te tirar, vão ficar te boicotando, entendeu? Vão ficar te perseguindo, falando mal de você, tentando te derrubar, que é o que eles fazem, né? Quando eu entro nos dojos, eles fazem isso, tá? Eles tentam me derrubar. Eu não tô preocupada com isso, não tô nem aí. Eu acho até divertido. Eu acho que isso me dá um poder maior, tá? Porque eu falo, puxa, né? Os caras estão fazendo cyberbullying, tá? Fazendo um monte de coisa, é porque eu sou muito forte, né? Então você vai percebendo que você tem uma força assim, né? Eu realmente não sabia que eu tinha tanta força. Mas assim, na arte marcial eu acho que eu tenho bastante força, assim. Porque tem até sensei que se incomoda comigo, tá? Se incomoda, fica bravo com o blog, escreve, né? Até o Tubarão Branco escreveu pra mim por causa do meu blog. Então assim, eu sou uma mulher forte, entendeu? Eu sou uma mulher forte, né? Senão ele não ligaria, né? Então, mas eu tenho uma responsabilidade, tá? Eu como mulher, né, como envolvida com a questão das mulheres, né, como jornalista, como formadora de opinião, eu tenho uma função. Então eu tenho que falar. Eu tenho uma função. Eu não posso ficar transparente no dojo, né, ver o machismo e deixar pra lá. Eu não conseguiria ficar bem com a minha consciência, tá? Quando eu vejo machismo no dojo, quando eu vejo discriminação, homofobia, eu me manifesto, tá? Sozinha, mas eu me manifesto. Tudo bem, eles ficam todos contra mim, mas é uma questão de consciência. Eu faço isso porque eu acho que é o correto,
né? Quando você vê uma coisa errada, você tem que se manifestar. Mesmo que ninguém se manifeste, porque no dojo ninguém se manifesta, né? Eles estão todos juntos, né? Na baixaria, eles estão todos juntos. É uma voz, geralmente quando eu falo, eu tô sozinha, né? É uma voz solitária, né? Então é bem complicado, mas eu não me preocupo com isso, porque a vida inteira foi assim, né? Eu tô acostumada a estar sozinha nas questões, né? É normal pra mim, tá? Normal. Já vivi situações bem complicadas e normal pra mim, tá? Eu não faço questão, eu não preciso de ninguém junto comigo, né? Eu preciso da minha consciência tranquila. Eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu tenho a minha consciência muito tranquila. Muito tranquila. Com relação à minha trajetória marcial, também deito a minha cabeça no travesseiro, eu tenho a minha consciência muito tranquila, tá? Porque eu fiz. Naquele momento eu fiz, né? Então, isso é o que importa. Para mim, o que importa é a minha consciência, tá? É o estar de bem com os meus valores. É isso que importa. Eu não estou preocupada com o sensei. Não estou preocupada com o Shihan. Eu não estou preocupada com o Aikido. Eu não estou preocupada com essas coisas. Eu estou preocupada com a minha consciência. Eu tenho que ficar bem com a minha consciência, tá? Eu tenho que fazer o que eu acho. Então, assim, eu briguei com dojos inteiros, né? Eu entrei em conflito. Eu corrigi homens. Muitos homens eu corrigi, senseis, colegas de treino, fiquei corrigindo, né? Então eu fico percebendo que eles não têm valores. Eles não têm o mínimo, né? Os valores mínimos, tá? Então, homens muito despreparados, né? Que são senseis e que estão em dojos. São homens bem, assim, sem valores, assim, sem formação, entendeu? Você começa a perceber, né? Que eles não têm mínimo. É uma coisa de berço, né? Que eles não têm. Então, no dojo, no primeiro dojo, então eu tinha essa mulher não falava nada. Ela namorava com faixa preta, então ela já era blindada, tá? Essa moça. Então eu tava sozinha no dojo, né? Do Sensei Riksal bem grosso, eu tava sozinha, tá? E brigando, e logo que eu entrei no dojo do Sensei Riksal grosso, eu já comecei a corrigi-lo, porque ele fazia colocações muito machistas, tá? E ela já estava lá há muito tempo e nunca falou nada, né? Ele simplesmente ignorava as mulheres, o Sensei Riksal bem grosso. Ele sempre ignorou, tá? E eu acho que comigo ele começou a se corrigir. Tanto é que quando ele me tirou, né, ele deu em cima de mim, eu corrigi ele. Tenho certeza que eu melhorei ele, absoluta, tá? Porque ele fazia isso já corriqueiramente, achando que isso era normal, e eu chamei a atenção dele quando ele fez comigo, né? Então, eu tenho certeza de que eu fiz alguma diferença. Eu melhorei ele de alguma maneira, tá? Porque quando ele me tirou do dojo dele, ele falou que ele não se sentia bem comigo, porque eu corrigia ele. Né? Eu corrigia ele. E sensei tem dificuldade de lidar, né? Com críticas. Eles não conseguem se olhar no espelho, tá? Eles se acham demais, entendeu? Então, quando vem alguém corrigindo, não mais uma aluna, porque eu corrigia ele mesmo. Eu corrigia o Sensei Riksal bem grosso. Corrigia ele bastante. Isso começou, acho que, a incomodá-lo, né? Com o tempo. Então, aí ele pegou, já tinha dado em cima de mim, deu aquela brigaiada, porque eu arrumei uma briga mesmo, tá? Eu fiz um pampeiro, tá? E aí ele me tirou, ele ficou com receio de mim, né? Ele ficou com medo, né? Eu era uma ameaça para ele, né? No dojo. Porque ele sabia que eu era uma mulher, né? Inteligente, com consciência, né? E que eu não ia ficar que nem a outra lá, que ficava em silêncio, né? Então, assim, muitas vezes a mulher quando tá no dojo, ela vai se aliar aos homens, tá? A maioria das mulheres, praticamente todas vão se aliar aos homens. Elas não vão ficar falando, xingando, falando que eles são machistas, não vão. Né? Elas não vão querer arrumar um inimigo no dojo. Elas vão tentar criar uma blindagem para elas ficarem, tá? Uma proteção desses homens. Então elas se aliam a eles, tá? Muitas vezes elas se aliam a eles, elas namoram com algum deles, né? Elas puxam o saco do sensei, se tornam bem submissas ao sensei, tá? Então é assim, é bem assim. Então todas as mulheres no Aikido que eu vi eram assim, tá? Elas ficam em silêncio e são coniventes. Quando você fica em silêncio num dojo que tem coisas erradas, você é conivente, você faz parte do erro. Você tá junto, né? Você é responsável. Então, eu percebia que as mulheres, assim, as aikidokas, elas não tinham valores, tá? Não como eu, né? Valores, assim, tão fortes, tá? Uma educação tão forte. Elas tinham, realmente, na minha visão, falta de moral, ou senão uma moral muito elástica, tá? Elas aceitavam as coisas erradas que estavam ali, elas não se incomodavam com aquilo, com o machismo. Então, assim, eu sempre achei as aikidokas bem acomodadas, sem consciência nenhuma, sem politização nenhuma, muito medo, elas são bem medrosas, elas batem no tatame, mas elas são muito medrosas. E uma coisa interessante, quanto mais pesado é
digamos, a performance da mulher na luta, mais ela quer se igualar ao homem, tá? Mais ela quer se anular, né? Anular toda a identidade dela, o jeito dela para se igualar ao homem, tá? É isso, ela é mais submissa. Na verdade, é o contrário. Quando você vê uma mulher batendo muito no tatame, é porque ela é mais submissa, tá? Ela é mais submissa, porque ela está tentando igualar a performance dela com o homem, para ela criar uma identidade com ele e ser aceita por ele. Entende? É uma relação de grupo. A gente tem que entender que a gente está num grupo. E para você ficar num grupo, existem várias formas de você sobreviver nesse grupo. A mulher vai criar as formas dela, o homem também vai criar, né? A competição, um homem vai competir com o outro, um vai ficar camarada do outro, né? Para ser aceito no grupo. Porque o dojo é um grupo, né? Então, quem não está dentro será tirado. É isso, será eliminado. Ele é uma ameaça para o grupo, né? O grupo não quer um rebelde. O grupo não quer consciência. Gente, o grupo, a massa não é pensante. As pessoas, quando estão tudo juntos, vocês podem reparar, eles não têm nem reflexão, tá? A massa não é pensante. Então, o grupo não é pensante. O grupo tenta criar um pensamento único. Então, as pessoas tentam criar identidades e ficar iguais ao grupo. Ela tira a identidade, né, da pessoa. A pessoa fica sem identidade própria. Né? Ela vai criar uma identidade nela que pareça com o grupo, que faça com que ela pertença ao grupo, tá? É a sobrevivência. E a mulher fará isso. A mulher vai se relacionar com alguém, arrumar um namorado, ela vai ficar bem submissa do sensei, e tipo, o sensei vai protegê-la, tá? Ela vai criar. Será sempre assim, uma coisa assim, tá? Ela vai se juntar ao grupo, aos homens, aos machistas, ela vai apoiar e até alimentar o machismo no dojo, ela não vai se contrapor, ela vai ficar junto, tá? Porque aí o grupo protege ela, é isso. Né? Então, é uma coisa muito curiosa, né? O comportamento de grupo, ele é um comportamento muito perverso. As pessoas perdem a identidade, tá? É difícil você manter sua identidade quando você está num grupo. Você tem que ter personalidade muito forte, né? Porque geralmente as pessoas perdem a identidade, elas tentam ficar parecidas com o grupo, tá? Elas se anulam como pessoa, né? E como identidade, tá? Elas forçam, né? Se forçam a ficar como grupo, para ficar com o grupo, tá? Então eu vi umas coisas assim, no segundo dojo também tinham mulheres, as mulheres eram todas assim também, né? Ou era casada, né? Ela estava casada e treinava com o cara, ou ela estava toda, assim, a maioria delas tinham namorados, e os namorados treinavam junto. Tinha uma outra que era solteira, mas que também puxava o saco do sensei, era uma descendente de japoneses, super submissa, ela é bem submissa mesmo, ela nunca falou nada. Inclusive eu falava com ela sobre machismo, ela é até uma pessoa sem cabeça, tá? Ela tem uma cabeça boa, só que ela é descendente de japoneses, ela é submissa, ela é muito submissa, né? Ela nunca falou nada, e outra, puxava o saco do sensei também, o sensei protegia ela, né, essa moça. E o grupo todo protegia ela também, tá? Ela era bem ligada ao grupo, ela fazia parte do grupo, ela alimentava o machismo, ela não brigava com o grupo, ela estava junto com o grupo. Então, você vai ver mulheres assim nas artes marciais, a maioria delas são assim, tá? A maioria assim, arranja um namorado, vai com o namorado, cria, né, uma identidade com o grupo. Ela tenta ficar igual aos homens, tá? Ela até deixa a performance marcial dela mais pesada para se parecer com um homem. Ela perde a identidade dela, a mulher. Muitas vezes ela perde a identidade dela, né, no dojo. Porque ela se iguala com ele, ela tem medo de ficar sozinha, né, de peitar aquele grupo. Então, no segundo dojo, que era muita gente, a maioria eram homens, eram muitos homens, né, no segundo dojo, que é o dojo do sensei Japa, o censurador e o ditador, tá, que tinha o sensei Boto, sensei Japa. Então, ali tinha muito homem. Nossa, eles eram horríveis. Nossa, esse foi o dojo que eu fiquei mais tempo. Aquele dojo da trairagem. Todo mundo traía todo mundo, o marido traía a mulher. Era assim, entendeu? Eles não tinham a menor ética. Segundo o dojo, todos os dojos de Aikido, eu não vi ética e nem moral e nem valores nas pessoas, tá? Inclusive nos senseis, tá? Pelo contrário, eu vi falta de ética, tá? E falta de valores em todos os dojos que eu tive, sem dúvida. Os senseis eram os piores. Mas no segundo dojo, era muita gente, né? Como tinha muito homem, sabe? Tinha uns 20 homens, assim. Tinha vezes que eu ia treinar só de mulher com eles.
tá? Sempre me respeitaram, inclusive porque eles sabem, né, que eu podia botar a boca no trombone no canal. Eu sempre fui assim, eles sempre faziam tudo pelas minhas costas. Os homens sempre tiveram medo de mim. Eles sempre tiveram medo de fazer na minha cara, tá? Eles sempre fizeram pelas minhas costas, tá? Eles nunca me peitaram de frente. E outra coisa, eles fazem as coisas em grupo. Não é um homem sozinho. Porque eu tô sozinha, né? Eu tô sozinha enfrentando eles, né? Não é um homem sozinho. Eles vêm em grupo. O homem, quando ele vem atacar, ele ataca em bando. Ele não ataca sozinho. Ele ataca em bando, tá? Então, eu sempre fui atacada por bandos, né? É um de homem, é assim, muitas vezes eles não se identificam, tá? Eles têm medo de se identificar e eles fazem pelas minhas costas. Os homens marciais. É assim que eles agem, tá? Então, mas assim, normal, eu treinava com eles, assim, era minha persona social, né? Eles de boca fechada, tudo bem, entendeu? O homem machista com a boca fechada, só treinando, então vai, entendeu? Agora, quando ele começa a falar, aí sim, aí você tem que dar um break nele, tá? Você tem que dar um break nele. Mas eu treinava bem com eles. Eles ficavam quietos, tá? Quando eles estavam comigo. Eles davam uma maneirada, tá? Eles ficavam mais pianinho, tá? Mas assim, eu sempre percebi que eles não gostavam de mim. E que eles conspiravam comigo. Claro, você percebe quando a pessoa é tua inimiga. Eles são eles, sempre foram meus inimigos. Era um momento ali, era um momento de 2 guerreiros inimigos treinarem, né? Mas nós somos inimigos. Eles sempre souberam, eu também sempre soube, né? Eu nunca tive amizade, eu nunca tive relacionamento social no dojo. É isso que eu quero dizer. Eu ia lá, treinava e ia embora. Quando eu comecei a ter um relacionamento de amizade com o Sensei Boto, com o Boto-san, deu problema. Deu problema, óbvio, porque entrou em conflito os meus valores com a falta de valores dele. Entrou em conflito, tanto é que eu estourei com ele, né? Eu não tive nada com ele, nem teria, né? Porque ia dar morte. O Boto-san é morte, tá? Ele não tem valores. Ele fingia, o Boto-san, ele criou uma persona social para me agradar. Tá? Então, o que ele fez? Ele vendia uma imagem de que ele era um homem, assim, correto, ético, que ele ficava em casa de final de semana, que ele não bebia, ele não fumava, né? Que ele não era mulherengo, só que ele nunca foi isso, ele é oposto, foi oposto. E eu acabei descobrindo isso com o tempo, tá? Eu sabia de descobrir isso com o tempo, deixei ele se enforcar, né? Eu deixei ele ir e a listinha dele foi crescendo, tá? A listinha dele foi crescendo, aí eu explodi com ele, tá? Aí eu explodi com ele. E ele estava realmente fazendo uma armadilha comigo, né? Os homens, eles usam, né, várias estratégias para manipular as mulheres e dominar as mulheres. Eles usam a sedução, eles usam a amizade, né? Eles usam a proteção, tá? Então, assim, a blindagem eles usam. Então, eles vão usar várias ferramentas para dominar a mulher. Para dominar a mulher, é isso. É isso. E o Sensei Boto usou a amizade e depois a sedução. Não funcionou. A amizade funcionou, mas eu fui percebendo, né, quem era ele com o tempo, óbvio, mas a sedução dele não funcionou, comigo não funcionou, né, porque eu explodi, né, com ele, mas ele estava armando sim, ele não era nada daquilo, né, hoje para mim é muito claro isso, eu fui vendo isso com o tempo, tanto é que no final eu explodi com ele porque ele era um mentiroso, né, ele era uma persona social, estava me enganando, né? Que foi isso que eu falei para ele, você está me enganando, eu sei quem é você, né? Então ficou muito claro para ele que eu tinha descoberto, né, a falcatrua. Mas é assim, e aí uma coisa interessante que aconteceu no segundo dojo, porque no segundo dojo aconteceram muitas coisas, né, eu fiquei muito tempo lá, e por mais que eu não me envolvesse, eu ficava sabendo das coisas, né, as pessoas me contavam e tal, dojo você fica sabendo das coisas, né, e como tinha muita mulher, muito homem, então, teve uma vez, que até contei aqui, né? Eu já contei essa história. Tinha um casal lá, que era um evangélico com uma evangélica. Os dois são evangélicos, tá? A moça era até bacana, mas bem machista. Ela é machista, ela é bem submissa. Não é que ela é machista, ela tem conceitos muito machistas, né? Tanto que ela votou no Bozo e tal, assim. E não dava para conversar nada com ela sobre machismo, tá? Porque ela tinha conceitos, ela tinha autoestima muito baixa, essa moça, tá? E ela tinha conceitos machistas muito fortes, ela não era politizada, né? Não era uma mulher politizada. Ai! Ela não era uma mulher politizada, né? Assim, politizada, uma mulher assim... Ela era uma mulher submissa, tá? Ela dava apoio pro machismo, achava legal o machismo, ela nunca reclamou disso e ela fazia parte do grupo, claro. Ela se associou aos machistas do grupo, ficou junto com eles, né?
E eu me lembro que teve uma confusão lá, parece que eles brigaram e se separaram os dois, porque os dois entraram juntos, os dois eram um casal que entrou junto, né? Eles já namoravam e tal, há um tempo, né? Esse cara com essa moça. E aí eu acho que eles brigaram, e não sei o que fez, se eles terminaram e tal, e aí o cara parece que saiu, é aquele cara que eu falei, que é o evangélico que pôs o chifre na moça, tá? Aquele que pôs o chifre, pôs a foto na rede social, virou aquela baixaria toda, e que o Saracura, que é aquele cara lá que eu já falei pra vocês, que se acha demais, ele era o líder do grupo e o protegido do sensei, e era um cara totalmente sem caráter, né? Tanto é que ele pegou, ele que falou pra todo mundo, né, que esse cara tinha traído essa moça, né? E ele que descobriu, né? Ele descobriu lá a foto, né? Do cara com outra mulher, mostrou pra ela, virou aquele rolo. Aí ele foi tentar tirar satisfação. O Saracura, que não tinha nada a ver com nada, foi lá tirar satisfação do cara. Eu acho que o Saracura estava interessado na moça, tá? Porque é estranho, né? Ele se intrometer tanto assim, né? Porque o Saracura, ele dava um de dono do dojo, tá? O Saracura. O Saracura é aquele praticante que é protegido pelo sensei. Ele faz tudo. Ele ameaça pessoas, ele faz um monte de coisa errada e o sensei passa a mão na cabeça dele, tá? O Saracura é esse. E ele se achava o dono do dojo. Então, quando tinha algum problema com algum praticante, ele queria ele resolver. Ele se achava o justiceiro, sendo que ele nunca teve ética nem moral. Ele não tem, né? Ele não é justiceiro, nunca vai ser, porque ele não tem valores, tá? Ele não tem valores. E aí virou uma confusão isso, né? Esses dois aí se separaram, aí ele foi lá, tentou enforcar o cara, aquela confusão, aí o sensei protegeu, né? O Saracura que agrediu o rapaz. Então é assim, as relações no dojo se tornam relações pessoais, né? Acabam, não fica só no treino, né? Se transforma, acontecem relações, né? Mas, né, gente que se envolve com gente que namora com gente, entendeu? A fofoca, né, da vida pessoal, vira uma confusão. Então, assim, o ideal é que você não se envolva com isso. Não se envolva. Se alguém te contar, tudo bem, legal, mas não se envolva, tá? Não faça parte disso, porque eu acho que isso desestrutura, tá? O treino, eu acho que você tem que se manter o máximo distanciada, né, dessas coisas, né? Não ter relacionamento pessoal no seu dojo, não ter amizade, não ficar falando da sua vida pessoal, tá? Se você tiver canal e blog, sei lá, pensa bem se vale a pena falar, tá? Porque eles são muito invejosos, eles vão ficar invejando o teu canal, teu blog, as tuas coisas, né? Porque no dojo tem muita inveja, as pessoas têm muita inveja, né? Umas das outras. Então, quanto menos você falar de você, melhor. Quanto menos você ter relacionamento com as pessoas, melhor, tá? E principalmente falar da tua vida pessoal. Outra coisa, namorar gente em dojo, evite. É melhor não, tá? Melhor não, porque assim é roubada namorar gente em dojo, tá? As pessoas vão ficar falando de você, vai virar uma confusão, uma fofocaiada. E outra, geralmente o homem que tá no dojo, quando ele começa a ciscar no teu terreno, é porque ele tá te testando, ele não tá interessado em você. Né? Ele quer depois, aí ele vai espalhar para todo mundo que teve coisa com você. É horrível, tá? Eu acho que a mulher deve evitar, tá? Evitar ter relacionamento em dojos. Amizade também eu acho que deve evitar, né? Principalmente amizade com sensei. Ó, não peguem caronas com senseis, tá? Não peguem, tá? Porque é roubada, tá? Não peguem. Se sensei começar a oferecer carona, não pegue, tá? Desconfie. Boa parte desses senseis são casados, entendeu? Então eles veem as alunas como uma aventura, né? Um objeto descartável, tá? Então eu acho que você deve ficar desconfiada, tá? Quando o sensei começa, sabe? Com se escapar lá e pra cá, deve, sim. Dá um perdido nele, tá? Dá um fora nele, melhor, né? Então é isso que eu diria. Mas assim, eu vou contar algumas histórias para vocês dos dojos. Embora eu não tenha me envolvido, eu observei muita coisa, né? As coisas chegavam em mim, não sei porque eles gostavam de contar as coisas para mim, mas eu não participava de nada. Eu não ia em Natal, Ano Novo, nem nada, né? Eu sempre me preservei, tá? Eu nunca quis ter um relacionamento com o pessoal do dojo. Eu não me dou com aikidokas, né? Nem com senseis, eu não me dou com marciais, tá? Então, meu relacionamento tem que ser o máximo distanciado, tá? É como dá certo pra mim, né? É isso, gente. Até mais.